Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team. E faz tempo que eu não gravava alguma coisa, mas estou voltando a gravar agora. Acho que as coisas estão entrando dentro do eixo, na velocidade. E, obviamente, né, muita coisa rolando e várias novidades. Inclusive, uma das novidades sensacionais é o nosso livro, Decodificando UX. Você já garantiu o seu exemplar? Pois é, então o link vai estar em algum lugar aqui para você, talvez na descrição, na bio, seja lá onde for. É só clicar e garantir o seu exemplar desse livro que tem como grande objetivo decodificar a complexidade que é a visão de experiência do usuário pela ótica de design. E aí eu e o Buriti, autores desse livro, com a grande parceria e auxílio da Brauer, fechamos aí uma obra que tenta de alguma forma, né, explorar caminhos, mercados, carreira, visão, atuação, fontes, autores, referências, tudo para trazer essa visão de decodificação da complexidade, se existir, que é a visão de experiência. E é um livro, inclusive, complementar às outras obras que a Brauer tem lançado, o próprio livro do Dani, do Daniel Furtado, do UX Now, que é o Fundamentos. Então são obras que se complementam de alguma forma. Então tá aí, né? Garanta já o seu exemplar desse livro que, inclusive, vai chegar logo, já tá deve estar na sua mão. Quando esse vídeo sair, já tá na sua mão, porque você já comprou. Então vai lá e compra, porque é um livro que eu espero muito o seu feedback. O que você achou? Leia e me fale. E eu vou falar mais do livro ao longo e de livros ao longo desse vídeo aqui, porque hoje eu quero tratar desse assunto, que inclusive, né, você já sabe, porque tá na capa do vídeo, que é sobre network. Eu tenho essa palavra, network, é estranha. Dá like no vídeo. Dá like no vídeo se você concorda comigo que essa palavra é estranha. E se não concorda, dá like também. E comenta, compartilha. E se inscreve! Se inscreve no canal. Vinheta. Network. Eu tenho, assim, eu sempre tive passado uma questão comigo que assim, vamos fazer network. Aí me trazia um preconceito de uma coisa que é meio forçação de barra, uma coisa muito com tom comercial, não. E de interesse, né? Não sei se você tem essa impressão, mas eu tinha essa impressão sobre fazer network, né? É uma coisa muito de entregar cartão de visita, né? Olha, prazer, meu nome é Rodrigo Lemes, eu trabalho com UX Design, você já ouviu a palavra do design? Não? Olha o meu cartão, tá aqui, me siga, se inscreve no meu canal e dá like no vídeo, jabá. Total, é muito... É a visão pobre da diminuição e incompreensão e má interpretação sobre o que é marketing. Deixei claro para não criar inimigos da área de marketing. Minha esposa é de marketing e ela vive me dando boas aulas de como as pessoas diminuem marketing, né? E, querendo ou não, por essa diminuição do que é marketing, associa-se a necessidade de criar-se network para fazer uma troca, uma venda e esse caminho. Mas a gente sabe que, na essência, óbvio, na visão da popularização, não é só isso. Network é muito mais do que isso. E network é uma ferramenta, é uma coisa, é uma ação, uma forma de pensar, uma atitude muito importante. Mais do que nunca, a gente sempre falou em questões de vaga de emprego, e eu sei que você já falou sobre questões de vaga de emprego, que assim, quem indica? A gente sabe que o mercado tem essa camada, não adianta a gente negar e falar assim, não, vai ser porque eu sou uma pessoa que trabalha muito bem. Sim, o mercado tem oportunidades naturais e orgânicas dessa forma. Mas o mercado também tem, a nossa entidade mercado, também tem uma construção que vem por indicações. Isso é natural, existem as duas frentes. E dependendo da empresa, dependendo do contexto, a indicação ela vai contar mais do que o lado orgânico. Então uma empresa vai lá e abre uma vaga na GUP. Primeiro você já não vai entrar, porque o sistema deles, sei lá o que faz, né? O algoritmo deles lá é um monstro. Beleza, você entra numa fila de escoamento de 300 pessoas concorrendo para uma vaga. E é assim que tem acontecido. Mas daí você conhece uma pessoa, que é amigo de uma pessoa, que já trabalhou com você e que manja de como você é, seu comportamento, sua entrega, o que você faz, seu tudo.
E aí tá dentro da mesma empresa que você entrou pelo funil da GUP. E essa pessoa pega o seu currículo, né? E porque dentro da empresa perguntam, tem alguém para indicar? Abrimos uma vaga. E mesmo que não perguntem, essa pessoa pega o seu currículo e leva lá pro RH, leva pro líder de design, pro CDO, seja para quem for, e fala, olha, alguém conhece, ou eu já conheço essa pessoa, manda muito bem, eu acho que vale a pena a gente chamar. Gente, é um mecanismo normal em qualquer empresa. Você vai ficar puto ou puta por causa disso? Sim, justo. E pode ficar. Porque você não tem esse alcance para conseguir entrar. Você entrou pelo funil cruel, moedor de carne, digamos assim. Mas é assim que funciona. Você vai conseguir mudar isso? Não. Então é assim que funciona. E aí, quem indica ele, obviamente, ele fura a fila. Dessas 300 pessoas, ele fura a fila. É assim, eu trabalho há mais de 20 anos no mercado e é o mesmo comportamento, o mesmo funcionamento há 20 anos. É uma regra? Não é uma regra, mas é assim que funciona em grande parte das empresas, sem dúvida. E existem outras vias, tem o Headhunter, por exemplo, né, que faz o headhunting, vai lá, né, te encontra, te auxilia, mas também é uma pessoa que também de alguma forma está sendo contratada para furar fila da GUP da vida, um exemplo. Então, é um mecanismo. E aí, vamos lá. Por onde surgem as oportunidades da indicação? Por onde que surge essa possibilidade de furar fila? Pela palavra que eu trouxe aqui como provocação. Network. E aí vem a ideia que eu acho que é muito importante a gente começar a construir sobre network. Né? Como ele é um mecanismo, ou qualquer outra coisa que eu já falei, muito importante num mercado como o nosso, onde é uma bolha, é fechado, é elitista, blá blá blá, mas é uma bolha onde muitos se conhecem, muitos se falam, existem as conexões muito próximas, né? São grupos muito, né, específicos em lideranças que você consegue enxergar alguns deles, ou sua grande maioria, principalmente quando a gente olha para São Paulo, né? Parece que é tudo figurinhas de um álbum que você já viu, só trocando, dependendo da empresa. Mas é dentro disso. Então, o network ele deve ser trabalhado muito com essa cabeça. Ele é uma rede. E, literalmente, né? Versão brasileira. É uma rede funcional, onde as pessoas se conectam e se conhecem. E aí a diferença entre a versão network que a gente vê do lado pejorativo, ruim, negativo, pobre, fraco, precisa ser quebrado por uma coisa sustentável, uma rede de apoio, uma rede de inteligência, uma rede de amizade. E aí que é interessante, a gente conversou e vai sair logo um vídeo com a Karen Wickrey, que escreveu o livro Network, para quem não gosta de fazer network, que para mim foi um livro muito bom, eu estou indicando ele para todo mundo, porque ele traz para mim, inclusive, uma perspectiva que mostra a diferença entre introvertidos e extrovertidos. E como é muito mais fácil para uma pessoa extrovertida criar uma rede. Só que o perfil, em muitas situações que uma pessoa extrovertida cria sua rede, faz network, é diferente de uma pessoa introvertida. E que também existe uma diferença, e eu gostei disso, na nossa entrevista, eu não vou dar spoiler, mas ela fala disso, a diferença entre pessoas tímidas e introvertidas. Tem diferença. Eu sou uma pessoa introvertida. O Buriti, que você assiste no Bom Dia UX, é uma pessoa extrovertida. Sim, somos completamente diferentes nisso. Ele é uma pessoa que chega numa roda, troca uma ideia, não conhece as pessoas e vai de boa. Eu sou uma pessoa que chega, fica quieto e muitas vezes eu fico em silêncio escutando. Eu prefiro escutar do que falar. O Buriti é o contrário, introvertidos e extrovertidos, entre outras características. A autora Karen Wickrey, ela traz exatamente esses pontos e ela caminha para o lado de como se construir network e como isso é importante em momentos de desemprego, em momentos de apoio, sejam quais forem. Inclusive, ela fala muito no livro, e isso para mim também faz muito sentido, que uma construção sustentável de um network se baseia em doar, sem esperar retorno. Né? E é exatamente isso que eu sempre pensei na essência do que deveria ser o network de uma forma não comercial e daquela forma que eu falei do começo. E é isso.
Se você constrói uma rede de pessoas para ser algo saudável, algo legal, de troca e de compartilhamento que parte de você, sem uma espera, você está construindo uma rede de network real, funcional e inteligente. Eu, por exemplo, teve uma situação na minha vida que eu fui demitido de uma empresa. Sim, já fui demitido. Quem nunca? Eu fui demitido e óbvio que quando eu fui demitido, meu chão sumiu. Cara, desespero total, contas a pagar, coisas para fazerem. Cara, bateu o maior desespero. E nessa hora, eu tenho que agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, e foram várias pessoas que me ajudaram. E assim, foi uma questão de menos de 15 dias eu consegui uma outra oportunidade de emprego, menos de 15 dias, realmente, acho que foi uma semana, eu consegui me realocar numa outra empresa. E tudo isso aconteceu por causa do network. Eu lembro que existiram antigos chefes meus que fazia tempo que eu não tinha contato com eles, ou seja, é um círculo de network distante, ela fala disso no livro, e eu falei com eles, porque o desespero, eu falei, cara, tem vaga aí? Eu volto. Putz, Rodrigo, não tem. Só tem vaga para pleno. E você já tá numa posição de líder, sênior, tal. Falei, não importa. No momento eu pego qualquer coisa. Eu volto a botar a mão na massa. Não tem problema, tal. E eles, cara, deixa comigo. A gente vai ver aqui para até abrir uma vaga para você. Falei, cara, olha só que sensacional. Mas essa relação mantida, sustentada, de admiração, de troca. Eu me lembro que situações, Rodrigo, a gente precisa de uma indicação de alguém, eu ia lá e indicava, eu ia lá e palestrava, então sempre sustentando uma relação de amizade, de coleguismo, de parceria. Aí mesmo eles criando a vaga, um outro amigo meu me chamou e falou, Rodrigo, temos uma vaga aqui na nossa empresa, você tá afim de vir? Eu falei, nossa, e é pra líder, você nem muda de degrau, nada. Eu falei, cara, lindo. Putz, eu agradeci demais os que estavam correndo para conseguir a vaga. E eles, não, que bom que você conseguiu, sem precisar ter uma redução salarial e etc. E eu consegui. E tudo foi por causa do network. Parênteses. Não significa que network é a salvação para você conseguir um emprego. Tá? Que fique claro, não estou falando que é isso, é a regra. Quer conseguir um emprego? Faça network. Pergunte-me como. Não é essa chamada. Não é. Mas ele ajuda. Justamente pela mecânica que eu expliquei sobre a questão de furar a fila da GUP ou de qualquer outro sistema de currículos. Funciona muito nessa hora. Ou pelo menos ajuda. E também talvez não traga um emprego, mas tem uma rede de suporte, de apoio, de camaradagem, sabe, de troca de ideia, de mentoria, de consultoria, de tudo isso. Então não garante o emprego, mas é uma frente que você deve usar e pensar como um suporte. Fecha parênteses. Então, nesse sentido, você começar a alimentar e cuidar, criar e desenvolver uma rede de pessoas é muito importante. E com essa cabeça de que eu não vou fazer esperando um retorno. Eu vou fazer porque eu preciso fazer, porque eu posso ajudar. Porque assim como eu fui ajudado nessa situação, eu já ajudei sim várias outras pessoas e, assim, eu não quero me gabar, não é isso, por favor, não me entenda dessa forma. Mas numa situação muito de auxiliar mesmo quem está precisando. E já teve situações muito, muito engraçdas, assim, de pessoas que viraram pra mim e falaram assim, cara, porra, por que eu tô te devendo? Porque você me ajudou. Eu falo, cara, um dia, se eu precisar de alguma coisa, eu conto com você. Só falo isso quando as pessoas perguntam. Eu já teve situação de, numa palestra que eu dei há pouco tempo atrás, eu ajudei uma aluna, ela falou, nossa, que sensacional, não tem como te agradecer. Eu falei, tem. Quando eu tiver 70 anos, você me contrata. Porque vai ser muito mais difícil para eu conseguir uma vaga de emprego com 70 anos aqui no Brasil. Então, é sobre isso, é uma brincadeira, mas não é com um interesse direto, né? Tem um rabo de um gato passando no vídeo aqui, é a Kali. Como sempre, ela é exibida, ela gosta de aparecer nos vídeos, né, dona Kali? E ela vem aqui, é papagaio de pirata, inclusive, né? E ela gosta de ficar aqui no ombro. Então, o esquema de uma construção de uma rede de suporte de network, ela muda muito essa visão da essência do que a gente realmente precisa e pode fazer. E sustentar, dentro da sua visão de rede,
órbitas, como a Karen fala no seu livro, porque nós temos órbitas que vão se distanciando do núcleo. Quanto mais próximo do núcleo, mais pessoal, mais vínculo você tem com as pessoas, são amizades mesmo. E quanto mais longe, né, do núcleo as órbitas vão aumentando, são pessoas de antigos empregos que talvez você nem fale mais. E aí ela até indica que você trazer uma visão de sustentação das órbitas distantes, se aproximando delas, pode ajudar muito em qualquer situação, se disponibilizando em ajudar essas pessoas das órbitas distantes, trocar uma ideia, fazer uma rede de apoio. Então, o fato de você mandar um bom dia, e aí, como é que tá? Vamos tomar um café? Faz tempo que a gente não conversa, é você trazer essas órbitas distantes para próximo. E que é muito importante você manter as órbitas sempre em funcionamento e não esquecê-las. Assim como as camadas de profundidade. Existe o network, sim, na camada mais dessa rede de apoio e suporte, como eu falei, mas também existem as camadas de negócio, que é onde talvez a gente crie o primeiro preconceito sobre network, que é importante e que existe, que é a troca de cartões de visita. Então é entender em que camada você está e como alimentar as órbitas. Essa mecânica de construção de network para nós, no nosso universo de design, ela se encaixa como uma ferramenta muito importante, não só para uma procura de emprego, mas para um teste com o usuário, para uma discussão de visão de mercado, para um benchmark, para uma sindicalização, que eu vi esses dias no chat, a galera falando no WhatsApp e também outras pessoas trazendo isso, para um manifesto da vida, para que as pessoas façam da forma que acham que devem fazer da maneira correta. Mas você vê que essa visão, ela se conecta numa visão de comunidade. E que se você não alimenta e constrói uma comunidade de uma maneira saudável, você não faz sentido, e aí talvez seja o network na camada mais, né, comercial possível, mas se você traz na camada mais a essência de contribuição e colaboração, você está mais próximo da visão de comunidade. Network é comunidade, comunidade é network. Então, olha como a mecânica, ela tá aí. A gente só não percebeu que a gente está fazendo networking, mas ela tá aí, ela é tão importante quanto, porque ela faz toda a diferença. É o fato de você ter uma dúvida sobre como usar um framework, o Figma, seja o que for, e alguém da comunidade vai lá e te ajuda e explica. Isso é uma alimentação de órbitas de network que são muito importantes. As pessoas, inclusive, terem um olhar sobre você, já que temos um mercado bolha, as pessoas vão perceber quem é você e como você atua. E as notícias correm, as informações correm. Não é que você precisa ser amigo de todo mundo. Eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, assim como tem pessoas que gostam. E já sofri o network reverso de pessoas que não gostam de mim falarem mal de mim até no emprego. Mas ok, o que eu posso fazer? Eu não estou aqui para agradar todos. Não tenho esse poder. Mas de outro lado, eu tento alimentar e trazer da forma mais original e autêntica possível uma construção de um network que para mim se encaixa no que eu vejo como o network que funciona, que é de colaboração e contribuição. E aí vem um cruzamento muito importante. Então significa que eu devo adicionar todo mundo no LinkedIn? Não. Você pode adicionar todo mundo no LinkedIn, sair fritando lá e ter 35 mil pessoas. Inclusive, eu acho que eu tenho 35 ou 32 mil pessoas me seguindo no LinkedIn. E eu não conheço nem 10%. Mas o fato de você adicionar é uma coisa. O fato de você alimentar, se aproximar e trocar uma ideia é outra coisa. O que traz também uma visão da banalização do network, que é só em função de redes sociais e adicionar uma grande rede de pessoas. Não é sobre isso. Você, sim, conectar com pessoas no network é muito importante, é uma ferramenta de negócios muito importante, é uma ferramenta de troca que pode ser muito importante e pode ser boa, mas que se você for trabalhar de uma maneira que seja mais sustentável, não é essa a estratégia, simplesmente adicionando. É adicionar, trocar uma ideia, mandar uma mensagem, chamar para tomar um café, virtual ou presencial, mas é alimentar e construir de uma maneira que seja interessante, entendendo, inclusive, em que órbita essas pessoas que você está adicionando nas redes sociais, elas estão. Então, tudo isso é uma estratégia que você precisa pensar e que pode te ajudar numa situação de um QI.
seja positivo ou negativo, né? Eu já vi situações terríveis de pessoas, eu não vou contratar porque eu pedi uma indicação e a pessoa falou que não vale a pena porque aquela pessoa tem um caráter XPTO e os valores dela não se encaixam na empresa. Eu já ouvi isso já. E ok, é o que eu falei, né? Você não vai agradar todo mundo, mas essa construção do network ela é muito importante. Quem é você? Como é você? Porque o mercado é muito pequeno. O mercado nacional e num eixo sudeste, né? O que pega sim um pouco de sul, pega um pouco ali de centro-oeste, mas óbvio que é muito maior do que isso, mas tem um eixinho ali que as pessoas se conhecem muito, né? Então acaba tendo muito conhecimento. Então como que você está sustentando esse network? E mesmo você que não está nesse eixinho, né, e está num eixo mais distante, está numa cidade mais distante, por que não se conectar? E vir, mesmo que remotamente, né, se aproximar de órbitas que estejam no eixinho. Tudo isso é importante. A gente tem o André Gurgel, super amigo, tá lá em Natal, né? Ele tá no eixinho? Não, mas não significa que ele tá longe da gente, que a gente tá trocando ideia. Lá o Yamazaki, Bahia, tá lá, super ativo, montando conteúdo e tudo mais. Tem o Grilo, tem a galera do César. Então, assim, fora do eixinho, você tem ainda pessoas que constroem um network que funciona. As pessoas constroem um network mesmo distantes, e é importante você sustentar isso de alguma forma, né? É interessante você fazer esse tipo de trabalho de aproximação mesmo distante e entender as órbitas e as camadas de um network, mudando completamente o conceito e os preconceitos de um network. Para quem sabe em situações extremas, como a que eu já dei de exemplo, o network que você tanto colaborou, que tanto ajudou, talvez possa voltar. Mas network definitivamente é uma estratégia muito importante de sustentação, de informação, de colaboração, de empregabilidade. Então pense muito como você trata e trabalha com o seu network, pessoa de design. E já garantiu a pré-venda do nosso livro? E agora nem é pré-venda, agora é venda do nosso livro, UX Decodificado, porque a gente traz uma visão de mercado. A gente não fala de network no livro, mas a gente fala de mercado e seus elementos, como é que funciona e tudo mais, decodificando a complexidade, como eu já falei. Então vai lá, garante esse exemplar do nosso livro, que vai ser um prazer ter você lendo. Além do livro da Karen, que eu vou colocar o link do Amazon aqui, né, que é Network para quem não quer fazer network. E é isso. O que você acha dessa visão sobre network? É muito legal ter a sua opinião. Escreve nos comentários, compartilha, me marca. E é isso, dá like no vídeo. Dá like, não esquece, dá like. E se inscreve no canal. Se inscrever no canal também é muito importante. E é isso. Grande abraço. Tchau.